Saudações a todos presentes na aula de hoje. Sou Caroline Souza, bacharel em Ciências Biomédicas do Instituto de Biociências de Botucatu e atualmente aluna de mestrado acadêmico no programa de pós-graduação em Biotecnologia. Estarei apresentando os principais achados do seguinte projeto de pesquisa: estudo de polimorfismos genéticos da ginase na pré-eclâmpsia, desenvolvido sob orientação da professora doutora Valéria Cristina Sambin, do Departamento de Biofísica e Farmacologia. Este é o sumário da aula expositiva, em que inicialmente darei uma breve introdução acerca da desordem hipertensiva gestacional denominada pré-eclâmpsia, bem como os aspectos envolvidos na fisiopatologia dessa doença. Prosseguirei mostrando os materiais e métodos usados, análise estatística e, na sequência, os resultados e discussão de 2 manuscritos relativos ao projeto de dissertação, dividido em parte A e parte B, de acordo com as normas da revista Nitric Oxide, a qual eles foram submetidos para publicação. A Nitric Oxide é uma revista que possui um alto fator de impacto, 4.427, e cujo conceito QALYS, TAPS de 2020 é A2. Além de incluir pesquisas originais, papers de metodologia e revisões relacionados ao óxido nítrico, também articula com outros gasotransmissores, como o sulfeto de hidrogênio e o monóxido de carbono. A pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva que ocorre após 20 semanas de gestação, cujos sintomas incluem proteinúria, aumento da pressão arterial e lesão de órgãos-alvos, como o cérebro, o fígado e os rins. Sabe-se que a má adaptação imunológica, a predisposição genética, o envolvimento de doenças vasculares pré-existentes, como diabetes e aterosclerose, atuem como fatores de risco. Ainda, a pré-eclâmpsia aumenta o risco materno-fetal de desenvolver complicações cardiovasculares, podendo levar a convulsões e ao óbito. Essa doença afeta de 2 a 8% de todas as gestações, atuando como um forte contribuinte para uma elevada taxa de morbidade materno-fetal. Embora a etiologia completa dessa desordem seja desconhecida, a disfunção endotelial, que é a principal causa de anormalidades clínicas percebidas na doença, é envolvida. A disfunção endotelial é caracterizada por um desbalanço entre substâncias vasoconstritoras do endotélio, que se encontram aumentadas, como endotelina 1 e angiotensina 2, em contraposição às substâncias vasodilatadoras do endotélio, como a prostaciclina e o óxido nítrico, que se encontram diminuídos. O óxido nítrico, ele se trata de uma molécula gasosa que no endotélio é sintetizado pela conversão do aminoácido L-arginina em L-citrulina pela enzima ENOS, óxido nítrico, sintase endotelial. O NO, ele vai promover o relaxamento das células musculares lisas pela ativação da guanilatociclase, que vai liberar mais GMPC e, consequentemente, ajuda na regulação do tônus vascular. A ativação da NOS e a consequente síntese de NO pelas células endoteliais ocorre a partir de estímulos que podem ser químicos ou físicos. Os estímulos químicos são originados da interação de agonistas endógenos ou exógenos com receptores específicos presentes nas células endoteliais, como, por exemplo, a acetilcolina, o ATP e a bradicinina. Esta interação agonista-receptor na célula endotelial irá induzir a elevação de níveis de cálcio intracelular, formando o complexo cálcio-camudulina, ativando a enzima NOS, que irá atuar na L-arginina, gerando a formação do NO pelo endotélio. O estímulo físico
por sua vez, é feito pela força que o sangue exerce sobre a parede das artérias, denominada força de cisalhamento ou shear stress. Diversas pesquisas têm demonstrado que a via arginina, NO e GMPC desempenham um papel fundamental na gravidez. Outro fator relacionado com a síntese de NO, porém pouco explorado na pré-eclâmpsia, é a enzima arginase, que ela é presente em diversos organismos e cujas isoformas elas estão presentes, são expressas em diversos tecidos, como endotélio vascular, nas células do músculo liso, sendo que a arginase 1 é citosólica, ela é bem expressa no fígado e a arginase 2 mitocondrial é bem expressa nos rins. As isoformas da arginase possuem mecanismos semelhantes de ação, metabólicos idênticos e requerem o manganês como cofator. Elas podem ser expressas em vários tipos de células, induzidas por uma ampla variedade de agentes e condições, dependendo do tecido e da espécie. A atividade da arginase tem dois objetivos homeostáticos principais. Primeiro, livrar o corpo da amônia por meio da síntese da ureia e, segundo, produzir ornitina, o precursor das poliaminas e prolinas. As poliaminas produzidas através da ornitina decarboxilase são necessárias para a proliferação celular e a regulação de diversos canais iônicos. A prolina produzida através da ornitina aminotransferase é necessária à produção de colágeno. Sabe-se que ambas competem pelo mesmo substrato que é nós, a L-arginina, consequentemente produzindo ureia e L-ortinina, ao invés da L-citrulina e do NO, consequentemente diminuindo a biodisponibilidade desse vasodilatador. Até o momento, poucos estudos focaram na investigação dessa enzima na pré-eclâmpsia, destacando-se os temas estresse oxidativo, dosagem no plasma e associação com a SIFRT1, um fator antiangiogênico. Diante de diversas pesquisas que mostraram a importância da arginase em doenças cardiovasculares e suas implicações na síntese de NO, é possível que polimorfismos genéticos localizados nos genes que codifiquem arginase 1 e arginase 2 possam modular a biodisponibilidade do NO e contribuir para a suscetibilidade à pré-eclâmpsia. Logo, esse projeto teve como objetivo comparar entre 150 gestantes saudáveis, nosso grupo controle, e 150 com PE, responsivas ou não à terapia antihipertensiva, nosso grupo experimental, as frequências de alelos e genótipos de 6 polimorfismos da arginase, sendo 4 localizados no gene AG1 e 2 no gene AG2, além de mensurar os níveis plasmáticos das duas isoformas da arginase e de analisar a atividade total dessa enzima, além de correlacioná-la com os níveis plasmáticos de nitrito, o metabólito estável do NO. À vista do que foi supraposto, trazemos como novidade a análise das distribuições de SNPs relacionados aos genes ARG1 e ARG2, na predisposição à PE, na modulação dos níveis plasmáticos do NO e das duas isoformas da arginase, além da resposta das mulheres pré-eclâmpticas à terapia antihipertensiva. Portanto, o estudo dos polimorfismos genéticos da arginase contribuirão ao melhor entendimento da doença. Estarei descrevendo brevemente o que são polimorfismos. Eles se tratam de mudanças nas sequências de nucleotídeos que ocorrem numa dada população numa frequência acima do que 1%. Nesse presente projeto, os SNPs, que são polimorfismos de nucleotídeo único, integram a nossa metodologia. Os SNPs eles são caracterizados pela substituição de uma base nitrogenada por outra, conforme ilustrado nessa imagem. E eles são encontrados por toda a região do genoma, tanto em regiões não codificantes como os intro, como nas regiões codificantes como os exons.
e eles são considerados excelentes marcadores genéticos por sua alta reprodutibilidade, facilidade de mensuração e custo relativamente baixo em relação à metodologia. ClinVar é um artigo público de livre acesso de relatórios das relações entre variantes e fenótipos humanos, com evidências de apoio, de modo que os genótipos identificados estejam em constante atualização. Assim, este banco de dados, encontrado no site Centro Nacional de Informação Biotecnológica, NCBI, agrega informações necessárias para avaliar variantes e a consequência de suas presenças no genoma humano. E as informações disponíveis ao se realizar uma pesquisa são a localização da variante, do gene, qual proteína é alterada, a condição clínica, status de revisão, dentre outros. Assim, através dos dados obtidos, eu preparei um resumo quanto aos SNPs escolhidos neste projeto de pesquisa. Como existem variações entre as populações humanas, um alelo SNP comum em um grupo geográfico ou étnico pode ser muito mais raro em outro. Logo, é possível observar que existe uma variedade na frequência de determinadas variantes quanto aos polimorfismos desse estudo. Aqui eu preparei uma síntese dos SNPs escolhidos nessa pesquisa, sendo que aqueles relacionados ao gene AG1 se localizam no cromossomo 6 e aqueles relacionados ao gene AG2 no cromossomo 14, bem como eu detalhei as substituições das bases nitrogenadas. As letras A, C, G e T são abreviações dos nomes das bases nitrogenadas, sendo A, adenina, C, citosina, T, tiamina, G, guanina. Os SNPs RS 278.667 e RS 175.99586, existe a substituição da citosina pela tiamina, enquanto no SNP RS 278.659 tem a troca de A por G ou de A por T, adenina por guanina ou adenina por tiamina. No SNP RS 224/6012, existe a substituição da tiamina pela adenina ou da tiamina pela citosina. Em relação aos SNPs do ARG2, existe a substituição no SNP RS 3742879 de adenina por citosina ou de adenina por guanina, enquanto no SNP RS 64.3801 existe a substituição da citosina pela adenina. Onde que é localizada a variante alélica e as suas frequências nas mais diversas populações. Existem poucos estudos trabalhando, investigando esses SNPs, sendo que a grande maioria ocorre em doenças respiratórias, como em asma. E eles são pouco explorados em doenças cardiovasculares. No levantamento de dados, também encontramos dados em estudos de associação, caso controle e revisões. E selecionamos esses SNPs justamente porque existem dados muito interessantes na literatura científica, em que os polimorfismos relacionados ao ARG1 e ao ARG2, eles se associam a processos biológicos em que o INO participa, como na pressão sanguínea, no infarto do miocárdio e na concentração e em doenças respiratórias.
Logo, a frequência alérgica em um locus traz informação sobre a de outro locus. Estar em alto desequilíbrio de ligação significa que marcadores moleculares vizinhos tendem a ser herdados juntos. Esse projeto de pesquisa ele foi aprovado pelo Comitê de Ética. As amostras das voluntárias foram coletadas em tubos EDTA para extração do DNA a ser usado na genotipagem. A PCR é uma técnica cuja sigla significa reação em cadeia de polimerase, que amplifica ou gera diversas cópias de uma sequência específica do DNA. Ocorre in vitro, por se tratar de um processo biológico que acontece fora dos sistemas vivos, em condições determinadas em laboratório. A PCR em tempo real se baseia na detecção da fluorescência emitida por uma molécula repórter que aumenta à medida que a reação avança. E o aumento da fluorescência ocorre devido ao acúmulo do produto da PCR, o acúmulo do fragmento-alvo a cada ciclo de amplificação. O corante repórter, o fluoróforo, ele é anexado na extremidade 5' da sequência da sonda, enquanto o corante inibidor, o quencher, é sintetizado na extremidade 3'. Quando a sonda está intacta e o corante repórter está em estreita proximidade com o corante inibidor, pouca ou nenhuma fluorescência será emitida. Entretanto, quando a molécula do corante repórter é liberada da sonda e não está mais próxima do corante inibidor, ela pode começar a apresentar fluorescência. Esse método apresenta alta sensibilidade, reprodutibilidade e acurácia diagnóstica. Logo, a sonda Tachman ela é usada para diferenciar os homo dos heterozigotos. Ambas as concentrações de isoformas da arginase foram medidas em amostras de plasma usando kits ELISA disponíveis comercialmente. A ELISA é um método que se baseia em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas. Usamos tubos com heparina para a mensuração do NO, cuja metodologia se deu pelo ensaio de quimiluminescência baseada em ozônio, em que uma solução de triodeto acidificado reduz o nitrito a Na gasoso e cuja leitura se dará por esse equipamento especializado. Porém, somente um subconjunto de mulheres possuía plasma disponível para medir o nitrito plasmático. Usamos o software RedPad Prism versão 5.0 para análise de dados, sendo que um valor de P menor do que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Para classificar as mulheres com pré-eclâmpsia irresponsivas ou não à terapia antipertensiva, verificamos a resposta à administração dos medicamentos, sendo o metildopa o fármaco de primeira escolha, que é o inibidor adrenérgico de ação central. Na ausência de respostas a metildopa, usamos nifedipina, que é um bloqueador de canais de cálcio, e como fármaco de terceira escolha, usamos os beta-bloqueadores carvediol ou pindolol. E a hidralazina foi aplicada somente em casos de urgência hipertensiva. Avaliamos também se as pacientes manifestavam determinados sintomas, como hipertensão, se desenvolviam os sintomas clássicos da síndrome HELP, como fragmentação das hemácias, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas, ou outras características materno-fetais indesejáveis, como crescimento intrauterino restrito
distúrbios visuais e cerebrais nas gestantes. Estarei apresentando os resultados da pesquisa em formato de artigo. O primeiro recentemente publicado e o segundo iremos submeter a uma revista. Então, esse daqui, ele foi aceito na Nitric Oxide, uma revista de altíssimo impacto, com o título Efeitos dos polimorfismos da arginase na formação do óxido nítrico, na gestação saudável e na pré-eclâmpsia, que teve a colaboração de docentes de outras instituições. Aqui apresentamos a tabela que resume as principais características clínicas, demográficas e bioquímicas das pacientes. De maneira esperada, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica foram maiores nas mulheres com pré-eclâmpsia em comparação com as gestantes saudáveis. Também houve um maior índice de massa corpórea e de glicemia no grupo experimental versus o grupo controle. Porém, em relação à idade gestacional e o peso do recém-nascido, os números foram menores na pré-eclâmpsia versus gestação saudável. Em relação aos biomarcadores, o S51, que é um fator anti-angiogênico, ele apresenta maior níveis na pré-eclâmpsia versus gestação saudável e o nitrito plasmático menores níveis na pré-eclâmpsia versus a gestação saudável. Aqui apresentamos a tabela 2, que mostra os resultados da análise de locus único. Nessa coluna, podemos observar que cada SNP tem 2 variantes alélicas e cada uma com uma frequência. Bem como vemos que também é possível ver as frequências geradas por cada genótipo. Encontramos diferenças nos genótipos e distribuições de alelos de 2 SNPs do gene ARG1, o RS278659 e o RS224012. Também o genótipo GG e o alelo G do SNP RS278659 foram mais prevalentes na pré-eclâmpsia do que na gestação saudável. Também os carregadores de C do SNP 224612 foram mais frequentes na pré-eclâmpsia do que na gestação saudável. Porém, em relação ao gene ARG2, nenhum SNP foi associado à pré-eclâmpsia. De modo a verificar se os polimorfismos poderiam modular os níveis de nitrito plasmático, montamos uma outra tabela que resume as características clínicas desse novo subgrupo de pacientes. E os dados foram bem semelhantes àqueles detalhados na tabela 1. Nossos resultados. No SNP RS278659, no genótipo GG, houve maiores níveis de nitrito em comparação ao genótipo CT no genótipo AG nas grávidas saudáveis. Também no SNP RS278667, houve maiores níveis de nitrito plasmático no genótipo TT em comparação ao genótipo CT. Porém, em relação aos outros 2 SNPs, nenhuma associação foi encontrada. Na pré-eclâmpsia, considerando os 4 SNPs do gene ARG1, nenhuma associação alelo-genótipo foi encontrada. Da mesma forma, na figura 3, em que representamos tanto os SNPs relacionados a ARG2 em gestantes saudáveis 3A e 3B, como nas pré-eclâmpticas 3C e 3D, nenhum deles modulou os níveis de nitrito plasmático. O que é interessante? Esse estudo foi o primeiro a analisar os polimorfismos da arginase na pré-eclâmpsia. Nossos resultados indicam que os polimorfismos da arginase 1, eles estão mais relacionados a um risco de se desenvolver essa desordem hipertensiva. Ainda, poucos trabalhos mediram a expressão, a atividade desta enzima na pré-eclâmpsia.
De maneira interessante, embora a arginase 2 esteve mais expressa na vasculatura da pré-eclâmpsia comparada com as gestantes saudáveis, níveis similares da arginase 1 foi encontrada nesses grupos. Considerando as isoformas, somente expressões teciduais foram reportadas, mas não níveis circulantes. Por isso, surge como um campo inovador de pesquisa explorar esses polimorfismos no contexto da pré-eclâmpsia. No SNP 278659, encontramos que as frequências do alelo G e do genótipo GG são maiores na pré-eclâmpsia e que o genótipo GG desse SNP se relaciona com maiores níveis de nitrito plasmático em gestação saudável. E o que é interessante? Na literatura científica, é reportado que o variante G desse SNP reduz a expressão da região promotora do gene ARG1, consequentemente tendo menor arginase. E os nossos dados da gestação saudável, os resultados, eles suportam essa afirmação, já que tendo menos arginase, há mais substrato, L-arginina, disponível para produzir o NO. Porém, no contexto da pré-eclâmpsia, não vimos isso. E uma possível explicação é que mesmo que haja mais arginina, se ela for convertida pela enós desacoplada, pode produzir mais superóxido, e isso pode ser prejudicial. Em relação ao SNP 278667, o genótipo TT versus o genótipo CT apresentou maiores níveis de nitrito em gestantes saudáveis. E sabendo-se que na literatura existem poucos dados relacionando polimorfismos da arginase com doenças cardiovasculares, nossos achados eles convergem com um artigo que demonstra que o alelo T foi associado com menor pressão sistólica, porém ele diverge de outras pesquisas que mostram que tanto o alelo T ou genótipo TT se relacionam a um risco aumentado de se desenvolver doença cardiovascular com a maior atividade da arginase e com níveis reduzidos de metabólitos do óxido nítrico. A disfunção erétil é uma doença comum que impacta a saúde e os aspectos sociais dos pacientes afetados. É uma desordem multifatorial que tem origens etiológicas diferentes, tais quais mecanismos neurogênicos, vasculogênicos e endócrinos. Ela é considerada um marcador precoce para o desenvolvimento futuro de doença cardiovascular, na medida em que reflete disfunção endotelial e relaxamento das células musculares lisa prejudicada. Existem poucos dados quanto ao SNP 224/2012 nas temáticas doenças respiratórias, câncer e disfunção erétil, porém sem resultados significativos. Em relação ao SNP RS 224/6012, os carregadores de C foram mais frequentes na pré-eclâmpsia. Porém, como existem poucos dados relacionados a esse SNP e a outros polimorfismos, é necessário mais investigações para se descobrir os efeitos genótipos do gene ARG1 sobre os níveis de nitrito e para confirmar suas consequências funcionais. A arginase 2 é uma enzima mitocondrial bem expressa nos rins, na próstata, no trato gastrointestinal e na vasculatura. Ainda, nas células endoteliais incubadas com plasma de mulheres grávidas, na vasculatura e no tecido placentário, a arginase 2 é elevada na pré-eclâmpsia em comparação com a gestação saudável. Nós não fomos capazes de encontrar um efeito dos 6 polimorfismos examinados nos níveis de nitrito plasmático, presumivelmente porque esses níveis já estão muito reduzidos na pré-eclâmpsia, o que torna isso dificulta de observar os efeitos genéticos. E por mais que não tenhamos encontrado alguma associação de genótipo, alelo ou efeito de polimorfismos do ARG2 sobre os níveis de nitrito em ambos os grupos estudados,
é possível que a arginase 2 possa participar ativamente da fisiopatologia da pré-eclâmpsia e que pequenos efeitos dos polimorfismos genéticos do gene ARG2 não sejam tão preponderantes no contexto da doença. Em concordância com esses presentes achados, nós previamente encontramos o efeito dos haplótipos da NOS3, do gene da óxido nítrico sintase endotelial, sobre os níveis de nitrito somente de gestantes saudáveis, não na pré-eclâmpsia. Uma pesquisa recente mostrou que um SNP da ARG2 foi associado com a concentração de arginase sanguínea em adultos. Contudo, os relacionados à ARG1 não foram correlacionados. Assim, de acordo com esses resultados, não se pode afirmar que os SNPs localizados em ARG1 e associados com a PE possam estar relacionados com os níveis circulantes de L-arginina e contribuir na via de arginase na PE. Concluímos que os polimorfismos encontrados no gene ARG1 aumentam o risco ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia e que podem afetar os níveis circulantes de nitrito em mulheres grávidas saudáveis. Assim, nossos achados, eles fornecem perspectivas futuras para compreender o papel da arginase na gestação saudável e na fisiopatologia da PE. Agora estarei apresentando os resultados relacionados à farmacogenética. Os nossos grupos são pré-eclâmpticas responsivas ou não responsivas à terapia antihipertensiva. A tabela 1 apresenta as principais características clínicas das participantes envolvidas nesse estudo. De vermelho, destacamos as variáveis que apresentaram diferença significativa entre os grupos. A tabela 2 apresenta a análise de locos únicos. Não encontramos nenhuma diferença nas distribuições de genótipos e alelos dos polimorfismos do gene ARG1 quando o grupo não responsivo foi comparado com o grupo responsivo. No entanto, em relação ao gene ARG2, no SNP RS3742879, os carreadores de G foram menos frequentes no grupo não responsivo quando comparados com grupos responsivos. Como um subgrupo de mulheres com PE tinha nitrito plasmático disponível para dosagem, sendo 52 o N do grupo responsivo e 39 o N do grupo não responsivo, a tabela suplementar S1 foi construída, mostrando as características clínicas desse subconjunto. Estando em volta de vermelho, as variáveis que apresentaram diferenças significativas. Ademais, um subconjunto de mulheres com PE tinha a arginase plasmática 1 e 2 disponíveis para dosagem, sendo o N das responsivas igual a 29 e das não responsivas igual a 27. Portanto, a tabela suplementar S2 foi construída, mostrando as características clínicas deste outro subconjunto. Com tonadas de vermelho se encontram as variáveis que apresentaram diferença significativa entre os grupos. A figura suplementar 1 apresenta os níveis de arginase 1 e nitrito plasmático em mulheres com PE responsivas ou não à terapia antihipertensiva agrupada pelo genótipo dos polimorfismos do gene ARG1. Entretanto, nenhum efeito dos SNPs sobre os níveis de nitrito foi encontrado. Sendo menos frequentes esses polimorfismos, nós decidimos montar um gráfico 2Y em que mostramos tanto os níveis plasmáticos da arginase 2 quanto os níveis plasmáticos do nitrito plasmático. E de maneira interessante e concordando com o que encontramos na tabela de frequências do polimorfismos da arginase 2, o RS3742879 apresenta maiores níveis de
agenase plasmática no genótipo AA comparado com os carreadores de G, enquanto no nitrito, de maneira concordante, encontramos maiores níveis nos carreadores de G em comparação com o genótipo AA. Esta pesquisa foi pioneira em investigar os polimorfismos da arginase nos subtipos responsivo e não responsivo da pré-eclâmpsia ao tratamento com os fármacos. E, como principais achados, encontramos que no grupo não responsivo, no gene ARG2, no polimorfismo RS3742879, o alelo G é menos frequente. Observamos menores níveis de nitrito no genótipo AA em comparação aos portadores de G e, de maneira concordativa, encontramos maiores níveis de arginase 2 no genótipo AA em relação aos portadores de G. Logo, nossos resultados indicam que o SNP RS3742879 se associa à não responsividade e modula os níveis plasmáticos de arginase 2 e nitrito neste grupo. Sabe-se que a administração atual de medicamentos é limitada e não existem tratamentos farmacológicos eficazes para a pré-eclâmpsia. Outros estudos encontraram diferenças na distribuição de genótipos em pacientes responsivos ou não ao tratamento antihipertensivo, como no gene óxido nítrico sintase, ANOS3, da mesma forma no gene HMOX1, que codifica a hemoxigenase 1, que é uma enzima que apresenta ações, propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E no gene MMP9, que codifica a matriz metaloproteinase 9, a qual regula processos de remodelamento patológico envolvidos na inflamação e na fibrose em doenças cardiovasculares. Substancialmente, existem trabalhos lidando com modelos animais que consideram a arginase como um novo alvo para tratar a disfunção endotelial. Ratos espontaneamente hipertensos, SHR, foram desenvolvidos por uma reprodução genética meticulosa que uniformemente resultou em animais naturalmente portadores de doença hipertensiva em 100% dos descendentes. Os ratos Wistar foram desenvolvidos como controle de uma linhagem dos ratos SHR, sendo que os ratos Wistar são normotensos, homozigotos, possuem uniformidade fenotípica e estabilidade genética a longo prazo. Foi mostrado que um inibidor da arginase reduziu a disfunção endotelial e a elevação da pressão sanguínea em ratos espontaneamente hipertensos, SHR. Outro estudo avaliou a atividade da enzima e sua expressão em diversos órgãos, como coração, rins, fígado, pulmão e estratos teciduais de cérebro. Porém, somente nos corações, a prevenção da hipertensão pelo fármaco hidralazina atenuou o aumento da atividade da arginase. Uma pesquisa mostrou que o emprego de inibidores da arginase, como a citrulina, norvalina ou ortinitina, para tratar a síndrome metabólica induzida por hiperglicemia, o uso desses inibidores significativamente reduziu aumentos na pressão diastólica e sistólica em ratos Wistar. Dessa forma, esses resultados demonstraram que explorar as vias da arginase podem
contribuir para entendermos o seu envolvimento na disfunção endotelial, na hipertensão e se tornar um novo alvo para o desenvolvimento de drogas antihipertensivas. Já foi explorado que a variante G do SNP RS37427879 foi associada com menor concentração fracionária de NO, com efeito em crianças que possuem asma. E também cada variante alélica desse polimorfismo foi associado com maior risco para desenvolver a doença. E lembrando que esse SNP tem poucos dados na literatura científica. Tais resultados, eles contrastam com os nossos, já que observamos que somente o alelo G e não também o genótipo GG difere na distribuição, na frequência de distribuição dos subtipos da PE. Além disso, a variante G, sendo menos frequente no grupo não responsivo, indica que, embora essas pacientes não respondam ao tratamento com os fármacos, elas apresentam maior biodisponibilidade de GNO em comparação com aquelas que respondem à terapia. E essa relação inversa pode ser explicada pela geração da NOS induzível. A isoforma induzível em NOS é ativada a partir de alguns estímulos patológicos, como, por exemplo, lipossacarídeos bacterianos, citocinas, incluindo a interleucina 1, endotoxinas e fator de necrose tumoral, sendo independentes de íons cálcio. Essa isoforma pode ser expressa em uma grande variedade de tipos celulares, incluindo macrófagos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, hepatócitos e células epiteliais. Uma das grandes diferenças entre a NOS constitutiva e induzível é que a NOS é capaz de liberar grandes quantidades de NO por períodos de tempo relativamente longos, podendo gerar alguns efeitos exagerados, produzindo respostas tóxicas ao organismo, enquanto a ENOS, a constitutiva, produz pequenas quantidades de NO e por tempo menor. Lembrando que a enzima indutiva é a enzima cuja produção é induzida pela presença de uma substância adequada, enquanto a enzima constitutiva é a enzima cuja síntese não dependente da presença de substrato específico. Na medida em que sabe-se que é liberada frente a um estímulo inflamatório, que é mais presente no grupo não responsivo. Assim, esse subtipo de paciente desenvolvem os desfechos clínicos mais alarmantes, conforme previamente explorado em nosso grupo de pesquisa. E a expressão da ginase é estimulada por uma série de fatores atrelados ao estresse oxidativo, como interleucinas, interferogama, angiotensina 2, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, fator de necrose tumoral, dentre outros. Logo, a disfunção endotelial presente na pré-eclâmpsia poderia exacerbar esse ambiente danificado. Quanto aos resultados de NO, os nossos constratam divergem com os apresentados por Salam e colaboradores, já que eles usaram a concentração de NO fracionada para acessar o estresse oxidativo e nitrosativo nas vias aéreas, enquanto nós aplicamos o ensaio de quimiluminescência baseado em ozônio para analisar os níveis de nitrito, que é um indicador substituto de NO, já que o NO ele tem uma meia-vida curta. O nitrito é um metabólito estável, porém ele não prediz o exato valor do gasotransmissor. Quanto às concentrações de agenase 2 circulantes, foram encontrados maiores níveis dessa enzima em pacientes com disfunção erétil quando comparados a indivíduos saudáveis.
a disfunção erétil, uma fisiopatologia que envolve disfunção endotelial e um relaxamento prejudicado das células musculares lisas. E as concentrações da arginase 2 também se associam ao maior risco de desenvolver a doença. E de maneira concordante, no grupo não responsivo, vimos maiores níveis dessa isoforma do que no grupo responsivo, o que revela que entre os dois existem mecanismos fisiopatológicos diferentes. Ainda, um estudo recente publicado pelo nosso grupo de pesquisa reportou que mulheres com pré-eclâmpsia exibiram diferentes perfis na expressão da arginase 2 quando considerando a severidade da doença e a responsividade à terapia antihipertensiva. Também, os níveis da arginase 2 foram positivamente correlacionados com a pressão arterial nas mulheres com pré-eclâmpsia não severas e nas mulheres com pré-eclâmpsia responsivas ao tratamento com fármacos. Embora esse trabalho não tenha encontrado alguma modulação dos níveis da isoforma no grupo responsivo. Considerando o SNP RS-104-3801 de ARG2, conforme revisado, ele é associado com diferentes fenótipos da doença falciforme. Não encontramos algum efeito sobre os biomarcadores pelos polimorfismos de ARG1. E pensamos que mais estudos nos genes ARG1 e ARG2 são necessários para identificar o efeito funcional individual de cada um dos SNPs explorados. Como limitação, não tivemos a genotipagem do plasma de todas as mulheres grávidas, o que reduz o número de amostras analisadas nos grupos responsivo e não responsivo. Além disso, um subgrupo de pacientes possuía os biomarcadores plasmáticos, nitrito, arginase 1 e arginase 2 dosados. Assim, o poder estatístico não é suficiente para detectar diferenças pequenas entre os grupos. Portanto, nós não poderíamos explorar o efeito completo dos polimorfismos. Nossos achados indicam que o polimorfismo RS374289 de ARG2 pode estar envolvido na biodisponibilidade do NO, nos níveis de arginase 2 e na responsividade de mulheres com pré-eclâmpsia. Atualmente, nenhuma medicação antihipertensiva usada no tratamento da hipertensão durante a gestação envolve um mecanismo de ação cujo alvo é a biologia da arginase. Consequentemente, os resultados deste trabalho poderiam ajudar a entender a importância dos genes ARG1 e ARG2 e de seus polimorfismos na fisiopatologia e nas respostas terapêuticas da pré-eclâmpsia. Agradeço a CAPES, a CNPq e a FAPESP pelo apoio financeiro. Esse é meu grupo de pesquisa, a rede social do nosso laboratório, as referências utilizadas. Muito obrigada.